Espaço Acadêmico, Podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento e o local que você está assistindo o nosso programa, é muito bacana saber que você nos prestigia, que você compõe a nossa audiência. Esse é o Espaço Acadêmico, o nosso Podtalk, para discussões sobre o universo, do ensino superior. E nesse primeiro momento, dessas 21 primeiras edições, nós estamos trabalhando com as narrativas, as vivências do período da pandemia, o auge da pandemia, a vivência dos professores durante esse processo. E hoje nós temos a honra e a satisfação de receber aqui no nosso espaço professora Lidiane Campos Brito. Professora, Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos, com certeza vai enriquecer bastante aqui a nossa proposta de trabalho, essa pesquisa que tem um caráter científico muito voltado às narrativas de vida. E agora, para você que nos prestigia, um pouquinho da vida, da experiência da professora Lidiane Campos Brito. Lidiane Campos Brito é doutora em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É mestre em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em gestão empresarial e em educação em ambientes virtuais, EAD, pela Universidade Cruzeiro do Sul. É graduada em publicidade e propaganda pela Universidade Católica de Salvador e tem experiência na área da comunicação e administração, atuando nos seguintes temas: modelo de negócio, marketing, estratégia, publicidade e propaganda, comunicação, mercado editorial e educação à distância. Olha, professora, experiência é o que não falta. Agora vamos falar de vivência. O que foi a pandemia do Covid-19 na sua vida? Bom, a pandemia foi para todos nós um momento muito difícil. Foi meio que um intervalo entre o que a gente conhecia, o desconhecido e essa retomada, né? Em relação a questões pessoais, eu acho que todo mundo enfrentou momentos muito difíceis, medos, angústias. Em relação às questões profissionais, foi uma descoberta, uma redescoberta, um aprendizado, eu acho que na vida, principalmente dos professores. Então, a gente, embora tenha aprendido muitas coisas na teoria, né, educação à distância, por exemplo, educação remota, foi uma hora da gente colocar na prática. Não foi o momento que a gente esperava, não foi do jeito que a gente queria, mas foi o que aconteceu. Então, acho que foi basicamente isso. Eu acho que até hoje a gente não sabe explicar muito bem. E até hoje temos um pouco dos resquícios, Sim. Porque a pandemia, nós saímos da crise sanitária, A OMS ela já nos deu essa grata notícia de que não fazemos parte, mais desse processo da emergência sanitária. Mas a pandemia continua. Acabou, mas não acabou. Acabou, mas não acabou. E isso, com certeza, ainda mexe um pouquinho com o nosso pensamento, com a nossa forma de agir, a forma de pensar. Vamos resgatar um pouquinho de memória. Tá? Então, aqui você vai ver, você que é uma moradora daqui da cidade de São Paulo, moradora do Ipiranga, isso aqui é uma imagem do Centro Velho de São Paulo no período da pandemia. Isso aqui por volta de umas 10 horas da manhã, bem no auge da pandemia. Ruas vazias, geralmente espaços que são muito movimentados, ali a ladeira Porto Geral, indo na região ali da Boa Vista, chegando até a estação São Bento do metrô. Isso aqui foi uma imagem que marcou, uma das imagens que marcou esse período. Então, ruas vazias, espaços que num primeiro momento são muito povoados, de repente espaços que ficam vazios, desocupados. Como é que você observou essa questão do fique em casa nesse período? Olha, grande parte de nós, e eu me incluo nesse grande parte de nós, estava com muito medo de sair. A gente não sabia exatamente o que era, Começou com uma semana, foi para um mês e foi, protelando. Então foi um misto de terror, com medo, com incredulidade. A gente não estava acreditando. Então eu olhava pela janela, eu moro perto da Anchieta,
Eu via carros passando, mas numa quantidade muito menor do que se passava antes. Então era uma sensação de distopia quase, sabe? Assim, aquela questão, será que estamos claro, guardadas as devidas proporções, evidentemente, né? A gente está falando aqui de um cenário de pandemia que não era controlado e a gente não sabia exatamente o que era, mas estávamos, né, tendo notícias, televisão, meios de comunicação. Mas era quase uma distopia, quase uma coisa meio apocalíptica, né? Então, assim, eu olhava e ficava estarrecida. Eu não tinha ideia do que estava por vir. Então, era uma sensação de medo, angústia. Acho que era essa a minha sensação. E para muita gente, nós que somos da área da educação, né, fomos ali no primeiro momento rotulados como pessoas privilegiadas. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade, né, nós que fazemos Sim. parte do ensino superior, tivemos a oportunidade de dar continuidade às nossas atividades acadêmicas, Sim. usando essa ferramenta, né, ou melhor, essa modalidade que foi o ensino remoto. Sim. Você é uma professora, né, que teve já passagens, já trabalhou com o ensino à distância, então o ensino à distância raiz, inclusive, é formado, um dos cursos que você tem aqui no seu currículo é justamente sobre os ambientes virtuais. Isso. Você, nesse primeiro momento, achou que seria um repeteco, a nossa ação seria um repeteco daquilo que era praticado no ensino à distância, ou nesse primeiro momento não tinha muita noção de como é que funcionaria, como é que chegou essa notícia, né, da aula remota para você? Bom, a gente já esperava que alguma coisa dessa forma fosse acontecer nesse cenário, né? Quando a pandemia foi decretada, mais ou menos 16 de março de 2020, 15 e 16 de março, a data é difícil de esquecer, a gente recebeu a notícia de que trabalharíamos em casa, né, remotamente. Por uma questão, eu acho que até estratégica, a universidade que eu trabalhava, estava preparada com ferramentas de tecnologia de informação e comunicação para isso. E grande parte da nossa equipe estava preparada para trabalhar remotamente, na área da gestão, que é a área que eu trabalho, né? Então, embora a gente tivesse com muitas dúvidas, com muitas angústias, preocupada com os alunos, principalmente, a nossa preocupação maior era como os alunos iam receber isso, né, na educação superior. A gente estava preparado, não foi um repeteco, né, porque foi tudo novo, mas a gente tinha um suporte. No meu caso específico, eu tinha um suporte. Então, fomos indo até e descobrindo coisas novas, redescobrindo possibilidades, descobrindo outras possibilidades e fomos, né? E aí, essa foi a questão. Nada era como antes, mas tínhamos possibilidades, né, possibilidades de trabalhar questões que a gente já havia trabalhado antes. É até meio complicado falar isso, mas assim, não foi, para mim, especificamente, como eu tenho uma certa experiência na área, não foi tão difícil assim. Mas provavelmente você acompanhou alguns colegas que tiveram muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas, novamente, eu repito, porque a gente teve uma estrutura para isso. Estrategicamente, as universidades estavam preparadas. A que eu trabalho estava preparada para isso. Por causa da educação à distância, era um processo que vinha desde 2007. Não nessa situação, foi uma situação de contingência. A gente passou por um momento contingencial, quer dizer, um momento que não estava na estrutura da universidade fazer isso, mas estávamos preparados com ferramentas, com cursos, né? Mas eu acompanho, na educação superior, na educação, né, no ensino médio, no básico, aí no foi fundamental, outra história. aí é outra história, né? Porque você está lidando com adultos na educação superior, você está lidando com pessoas que, de certa forma, já estão no mercado de trabalho, já têm um certo preparo, né? Mas a nossa preocupação, repito, sempre foram os alunos, né? Será que eles estão preparados no sentido emocional, no sentido de ter as ferramentas específicas, principalmente no sentido emocional? Como é que eles vão encarar, né? Como é que a gente vai fazer para dar suporte a essas pessoas? Pelo fato de você já ter essa experiência anterior no ensino à distância, na ocasião você foi demandada por algum colega de trabalho, algum parceiro de trabalho? Vários. Alguém solicitou ajuda a você? Sim, até hoje, né? Porque gravar alguma coisa,
nós trabalhávamos, pode falar nome de ferramenta? Alguma Pode, coisa claro assim? que pode. Nós trabalhávamos com uma ferramenta, já tinha trabalhado com Moodle antes, e nós trabalhávamos com uma ferramenta que é o Blackboard, que é uma ferramenta muito potente, um repositório muito potente, né? Um ambiente virtual de aprendizagem potente. E como eu já trabalhava no que a gente chama de campus virtual, eu já tinha, né? Eu já conhecia. Tinha essa vivência. Eu já tinha um pouco da vivência e consegui me virar com tutoriais e etc. Mas muita gente precisou de ajuda. E assim, você percebia que não era porque a pessoa não tinha lidado, é porque a demanda era grande, era porque os processos estavam mudando, era porque a ferramenta muda também. E insegurança, né? Porque era um momento de insegurança para todo mundo, né? Até eu acho que até mesmo para os empregadores, não para os empregados apenas, mas para os empregadores e principalmente... Criou-se essa atmosfera de tensão, de medo. Sim. Não saber o que seria o dia de amanhã, né? Não saber o que seria. Estava por vir. Exatamente. E eu acho que a preocupação com o ser humano, porque cada pessoa que está ali, eu tô atrás de um computador, eu não estou vendo a reação do aluno. E eu sempre digo que a educação, né, remota e toda essa questão do home office, etc., invadiu a casa das pessoas. Sim. Porque a casa das pessoas, elas não estavam preparadas. Você não tem um escritório em casa. Quem tem a possibilidade de ter um escritório em casa no Brasil? Muito pouca gente. Então é o cachorro latindo, é o carro do ovo passando, é o bebê chorando, é o irmão que estuda no mesmo quarto, que, né, é mãe, é pai. Então, assim, isso invadiu a vida das pessoas. E aí a gente tinha que saber lidar com isso. Lidar com suas questões e lidar com as questões dos alunos também, das alunas também. Você tinha que entender que nem todo mundo pode ligar uma câmera, que nem todo mundo pode falar naquele momento, porque tem som de fundo. Então, a gente tem que ter um entendimento e empatia, né? Que foi uma palavra, inclusive, que esteve bastante em voga nesse período, né? Empatia, né? As palavras empatia, resiliência e o vai ficar tudo bem foram palavras e frases que ficaram em evidência nesse período. Mas, professora, a gente está falando uma coisa que é muito interessante, que é se transformar o ambiente de casa em um espaço de trabalho e nós não estávamos preparados para isso. Alguns colegas relataram, aqui passaram pelo nosso espaço acadêmico, relataram inclusive ali momentos de tensão, alguns que inclusive ficaram doentes, né? Tiveram algum tipo de abalo, algum tipo de sentimento de angústia. Isso aconteceu com você em algum momento? Você trabalhou mais do que você deveria trabalhar nesse período? Você sentiu que houve excessos, né? Foram praticados excessos por sua parte ou, de repente, na atividade de trabalho? E, por fim, você tem algum relato, por exemplo, de pessoas próximas ou de alunos que ficaram doentes nesse processo, não necessariamente pela Covid, mas por causa da Covid? Olha, eu particularmente tive questões pessoais naquele momento, né? Minha mãe ficou doente, então foi difícil lidar com isso, né? Não foi uma doença relacionada ao Covid, foi um outro tipo de doença, então foi difícil naquele ambiente familiar você dar aula e estar preocupada com questões ali que eram graves, né? Eu particularmente eu não consegui, não é que eu não tenha conseguido adoecer, talvez a palavra eu não podia. Eu não tinha... Você tinha a obrigação de continuar firme e forte. Porque eu era a força motriz ali naquele momento, né, da casa. Então eu precisava estar em pé para que as outras pessoas estivessem em pé. Surtei em alguns momentos? Surtei em alguns momentos, né? Preocupações de diversas naturezas. Mas não podia ficar doente. Então, depois que aconteceu, é que eu me abati mais, né? Agora, vi muitas pessoas, muitos alunos, muitos colegas adoecerem, né? Muitas pessoas até fora desse círculo adoecerem. Isso estamos vendo até agora, o reflexo, né? Até hoje é muito, muito grande. Muito. Isso afeta realmente ali a atividade, né? Do dia a dia, o trabalho, principalmente quando tudo acontece dentro de sua casa, né? Dentro da sua casa. Então, o problema é resolvido ali, mas também temos as atividades profissionais que também acontecem ali. Como é que foi essa experiência de ter uma pessoa doente em um período que os hospitais tinham uma série de protocolos? Como é que foi? Nos conte um pouquinho, como é que foi esse processo? Basicamente foi horrível, aterrorizante, porque
Como é que você sai para um lugar em que há um polo ali de pessoas doentes, uma pessoa que não podia pegar a Covid de forma nenhuma, né? Minha mãe teve câncer, não podia pegar a Covid. Então, assim, foi muito complicado, né? Foi muito complicado em várias instâncias, mas como eu te disse, né? Vamos respirar e vamos manter. E tem uma questão aqui que eu não falei. Nesse período, eu trabalhei também em consultoria e eu fiquei lotada em 2 empresas, presencialmente. E uma específica era uma indústria. Indústria não para. Alguns dias eu fiquei em casa, eu tive períodos em casa, mas eu precisei estar presencialmente, em loco ali na organização, porque eu precisava entender, movimentar. Tinha uma equipe ali, tinham pessoas que estavam contando comigo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha todos esses cuidados sanitários, né? Questões de doença da minha mãe, tinha questões de preocupação em casa, eu também tinha que estar em uma empresa, dentro de uma empresa, né? Então, vamos. Não posso pensar, eu tenho que fazer. E foi isso, fui indo até que acabou, né? E aí sim, acho que quando a gente tá ali no calor, no olho do furacão, a gente não sente, mas depois que acalma, aí vem tudo, o corpo somatiza, né? Aí as questões começaram a vir, né? Mas... E você chegou a contaminar-se com Covid? Olha, é muito interessante isso. Eu vi muita gente se contaminar usando máscara, né? Por um vacilo, por uma questão... não posso nem falar vacilo, talvez isso... Por uma questão alheia, muitas vezes a gente não sabe o que é, ou no supermercado, ou em algum lugar. Durante 2 anos, eu consegui ficar protegida de alguma forma, abençoada, talvez, né? Não sei o que aconteceu. No finalzinho do ano passado, a gente já estava se liberando das máscaras, a gente já estava mais Final de 2022, então Final de 2022. Já com o retorno à presencialidade. Já com o retorno com a presencialidade. E a gente já estava se liberando um pouquinho das máscaras e tal, e foi um momento que aconteceu. Mas eu já estava com 2, 3 vacinas, né? Então foi leve, foi preocupante, mas foi mais leve do que no começo, que as pessoas tinham, né, problemas sérios, tem sequelas até hoje, então foi leve. Eu acho que eu fui bem abençoada, porque eu estava trabalhando presencialmente, né? Estava indo para o hospital, então... E em algum momento você extrapolou a sua jornada de trabalho? Ah, sim. Perdeu a noção de tempo no home office? Sim, principalmente no começo. O começo foi muito difícil porque a gente tinha que preencher uma série de relatórios. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, você tinha que provar que você estava trabalhando. E como é que se prova que você está trabalhando? Deixar o sistema ligado, só dar aula, né? Dar aula, muita coisa. Você tem um preparo todo antes, etc. Então, sim, né? E existe muita diferença entre você dar aula presencial e você dar aula no home office. Qual é essa diferença, professora? Bom, primeiro que no home office você está o tempo todo lá. Você se conecta, da hora que você entra, da hora que você sai, você está disponível. Você tem um intervalo, naturalmente, né? Mas você não está conversando com pessoas de forma presencial. Então, você não está olhando para elas, né? Então, você fica em um estado de atenção o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro, se você trabalha 4 horas, você está às 4 horas presente, tirando seu intervalo. Você está ali com a câmera, você está ali com o microfone ligado, você está ali disponível para qualquer pessoa te chama. Então, você está em estado de atenção. Numa sala de aula, evidentemente, você senta, você conversa com uma pessoa, você interage de uma outra maneira, porque é um espaço social diferente do espaço social virtual, né? A virtualidade, ela tem isso. Ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, ela também pode distanciar, né? Porque não tem o calor do momento, do toque ou do olhar. Você está olhando numa câmera, então é uma questão virtual. A sala de aula, ela é um ambiente mais quente, né? E o virtual, ele é um ambiente mais asséptico, mais frio, mais robótico, né? Porque você fala no microfone. Não é que não haja a emoção, há tudo isso, só que de uma outra forma, né? Os sentimentos a vivência é diferente.
Então é muito diferente. E aí você tinha que preencher uma série de relatórios, você tinha que provar, porque até o momento a gente nunca tinha feito isso, né? Como é que você tá ali? Você tá realmente dando aula? Você tá realmente trabalhando todo o conteúdo? E quando você menos espera, o tempo Passou, passa. porque o tempo passa, você termina ali, mas você tem que preencher o relatório, mostrar o que você fez, etc. O seu aluno participava, aliás, os seus alunos participavam da atividade remota do jeito que você gostaria, ou você sentiu ali que existiu realmente esse bloqueio por conta da mediação tecnológica? Do jeito que eu gostaria, nunca é, nem presencialmente muitas vezes, né? Se às vezes você prepara uma aula maravilhosa e o aluno não responde presencialmente, às vezes você prepara uma coisa simples e se torna uma coisa, um espetáculo, né? Então a gente, claro que com a experiência, que com os anos, a gente aprende mais ou menos o que vai funcionar, o que não vai funcionar. No ambiente virtual, no ensino remoto, isso diminui, mas existem formas também de você trazer o aluno para você. Então eu fiquei inventando, né? Fiz festival de talento em uma turma, fiz apresentação em outra, usei muita questão da internet, porque eles gostam de Reels, Instagram e Facebook, sei lá o que, né, as redes sociais. Então foi a forma de mostrar para eles que dá para fazer alguma coisa. Se eles gostam tanto disso, então bora fazer na aula também. Nem sempre o tempo todo, né, porque não dá, mas isso aproximava um pouco. Mas, evidentemente, como eu te falei no começo, eu entendo que o microfone esteja desligado, eu entendo que a câmera esteja desligada. Por que o microfone e a câmera desligada se a sua câmera e o seu microfone esteve ligado? A questão o aluno, eu estava preparada ali para dar aula, mas o espaço do aluno muitas vezes não era preparado, ele não se sentia confortável. Para que eu vou forçar uma situação? Para que eu vou exigir uma câmera ligada? Para que eu vou exigir um microfone ligado o tempo todo? Em dados momentos, evidentemente, né? Ele pode ligar para falar, para interagir. Não é que ele não possa ligar. Ele pode ligar a hora que ele quiser. Ele pode aparecer a hora que ele quiser. Mas na hora que ele estiver confortável. Sim. Porque eu estava preparada ali, né? Eu estava num ambiente que eu conseguia controlar. Sem gente entrando, quer dizer, nem sempre eu conseguia controlar. Mas eu não sei qual é o ambiente das pessoas, eu não sei qual é a casa das pessoas. Eu tive muito aluno que assistiu aula no ônibus, aula no metrô, aula no trabalho, porque os horários enlouqueceram de todo mundo, né? Então, como é que eu vou cobrar para alguém alguma coisa que eu... Em sala de aula eu tenho um controle, tá todo mundo ali. Opa, vamos ficar aqui, né? E a gente não controla celular, nada disso, porque o mundo mudou. Agora imagine eu invadindo a casa, entre aspas, a casa das pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu achava que não podia fazer isso. Eu não me sentia confortável em exigir de um aluno, de uma aluna, que eu invadisse a casa dele, que ele, né, transformasse aquele espaço em um espaço público. O aluno reclamava muito nesse período? Qual era o tipo de reclamação que era mais comum? Eu quero voltar para o presencial, eu não vejo a hora de voltar para o presencial. E aí é o momento que a gente ia se aproximando do presencial, ele não queria voltar. Ele queria voltar, mas não queria voltar. Ele queria ter algumas questões do remoto no presencial, né? Então a maior reclamação dele no começo é que eu não consigo me concentrar, eu não consigo aprender. Falei, mas vamos lá, vamos tentar fazer disso, né, a melhor experiência possível, porque é o que a gente tem neste momento. Então, a maior reclamação do aluno, não de todos, alguns se adaptaram muito bem, outros não se adaptaram. E a gente teve um grande problema também, que nem todos os alunos tinham recursos financeiros, inclusive, e a gente tinha que ter esse entendimento para poder estar ali na internet o tempo inteiro. Era um outro momento, né? A gente não... Depois a gente foi entendendo. Então, assim, muitos alunos só tinham celular, só tinham a conexão pelo celular, né? Então, grande parte das reclamações era até técnica. Não consigo me conectar, só posso fazer a prova pelo celular, né? E tem as questões também de, não consigo aprender. E falei, então, vamos criar estratégias aqui para você conseguir, né, se aproximar do conteúdo, se aproximar do professor, se aproximar dos seus colegas. Em algum momento, você teve que dar algum suporte diferenciado para algum aluno?
esse suporte em relação à conexão, né? Às vezes até mesmo tivemos relatos de professores que tiveram até uma contribuição financeira em determinados casos, porque o aluno era muito bom e que estava passando por uma situação. Isso aconteceu com você em algum momento? Olha, financeiramente não, né? Não aconteceu comigo, não tenho nenhum relato nesse sentido de que eu precisei ajudar algum aluno. Eu sabia que tinha alguns alunos em dificuldade, por exemplo, de horário, de dia de conexão, de dia de prova. Eu não posso fazer a prova nesse dia porque minha internet ainda não está liberada, né? Isso sim, isso teve. Então, você contemporiza em muitos casos, você tem um entendimento e abre ali, por exemplo, no ensino remoto, você tem possibilidades de ampliar, por exemplo, datas de prova, trabalhar com aquele aluno, né, mais especificamente, porque não estão todos reunidos ali, né, para garantir, por exemplo, uma avaliação correta, uma avaliação justa para todos e para aquele, né. Então, a gente teve que, em alguns momentos, né, abrir exceções, contemporizar, abrir prazos, melhorar, inclusive, formas de avaliação, trazer avaliações que fossem condizentes com o momento. Mas a gente foi aprendendo a fazer isso, eu via caso a caso. Então, assim, não dá para você, no meio de uma pandemia, ter esse tipo de rigor. Por quê? Para quê? Né? O importante é que o ensino e a aprendizagem obedeçam às regras e que isso seja cumprido. Retornar à presencialidade foi tão difícil quanto entrar nesse momento das aulas remotas ou foi mais fácil? Emocionalmente foi mais difícil, né? Emocionalmente voltar foi mais difícil porque a gente passou por momentos muito tensos, muito difíceis, familiares, de emprego, de mundo, político, econômico. Foi muito difícil você retornar a uma vida normal, né? Foi bastante complicado o medo, né? Porque você ainda está de máscara, pega elevador, volta a dirigir, né? Porque quanto tempo a gente ficou sem trânsito, sem dirigir, etc. E o medo de como as pessoas, de como os alunos principalmente, né, iam reagir emocionalmente, se eles estavam preparados, se a gente ia conseguir. O nosso objetivo como professor, fazer com que ele realmente entendesse o momento, entendesse a matéria, conseguisse aprender, conseguisse evoluir. Então, para mim, foram 2 momentos muito difíceis. A entrada, aliás, 3 momentos. A entrada, o meio, aliás, tudo foi muito difícil. Tudo foi difícil. Tudo que foge o roteiro. Pensando bem, foi difícil. Mas foi difícil voltar. Foi difícil voltar. Ao contrário de muita gente, eu gosto, né, do ensino remoto. Eu me dou muito bem com isso. Então, eu tive que repensar algumas coisas, mas foi bem difícil, assim. Sim. E o aluno, né? Agora há pouquinho você falou, aliás, durante 2 momentos você falou sobre a questão da empatia, né? Você acha que o nosso aluno ele aprendeu nesse momento de pandemia? As pessoas no relacionamento em sala de aula, elas se colocam no lugar do outro? Ou você acha que ainda existe uma dificuldade nesse sentido? Bom, o ser humano é um ser gregário, né? A gente precisa conviver em sociedade, a gente precisa disso, né? Se falou muito sobre empatia, a gente ainda fala muito sobre empatia, é uma palavra muito importante. Mas sendo bem honesta, eu acho que nós ficamos, e quando eu falo nós, eu falo da humanidade, ficamos tão perdidos e aterrorizados em determinados momentos que a gente falou muito, e não estou falando de todo mundo, evidentemente existem muitos casos que a gente sabe, de situações em que o ser humano foi muito empático, foi muito, né, ele foi humano e não estava humano, né, mas muitas vezes as pessoas estão humanas e não são humanas, metaforicamente falando. Mas a gente, não sei se é um momento de muita agressividade, então eu percebi, pelo menos eu senti, que
que as pessoas ficaram mais agressivas, à flor da pele. E isso hoje gera reflexos em sala de aula. Gera reflexos em sala de aula, porque muitos dos nossos alunos e alunas vieram de um ensino médio remoto, né? E é uma fase que a gente sabe que é uma fase difícil pra gente, né? Idade, hormônio, cabeça, sociedade, emprego, vestibular, né? E aí ele volta cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, o mundo mudou, a inteligência artificial, que é uma coisa que a gente está falando muito agora, emprego, relacionamentos. Então, essa volta, ela foi muito difícil também por causa dessas questões, né? Que são questões sociais, questões psicológicas, questões filosóficas, né? Então, eu acho que vai levar um tempo para a gente não se recuperar, mas para a gente entender e ressignificar o que aconteceu. Qual é o legado da pandemia? Quais são as suas expectativas em relação à sala de aula no futuro? Nossa, essa pergunta foi bem filosófica, né? Qual o legado da pandemia? É entender que a gente não tem um controle de absolutamente nada. A gente não tem um controle. É claro que, até como professora de planejamento, eu preciso me planejar. Eu preciso minimamente ter ordem, né, ter prazos, mas entender que muitas vezes as coisas elas fogem completamente a toda a estrutura que a gente cria. E a gente precisa se reorganizar e pensar que nem tudo é dinheiro, que nem tudo é negócio e que as pessoas elas estão em primeiro lugar. Eu acho que a gente precisa, como humanidade, como seres humanos, aprender muito isso. De verdade, né? E você me perguntou expectativa da sala de aula. Expectativa da sala de aula. Bom, há muito tempo atrás, um professor ele disse que eu sou entusiasta da tecnologia. E eu realmente sou. Eu acredito que, embora adore ficção científica e mundos distópicos, eu acho que a sala de aula ela pode trazer, com as novas tecnologias, com as novas questões, ela pode trazer muita coisa interessante para a gente. Se, assim, nos for permitido, né? Se o sistema econômico não nos engolir. Mas eu espero que a gente consiga novamente entender que educação é base, é estrutura. Então, a formação de um cidadão passa pela educação também, né? Passa pela casa, etc., mas passa pela educação também. E é preciso olhar para isso. Eu acho que se falou muito sobre isso, sobre o profissional da educação, sobre o profissional da saúde, sobre os enfermeiros, sobre os médicos, sobre todos os tipos de professores, tipos, entre aspas. Se teorizou muito, se louvou muito e está se fazendo muito pouco por isso. Então, eu acho que a expectativa é mais perspectiva do que expectativa. Quando a gente cria expectativa, a gente pode criar um mundo mais imaginário. A perspectiva é de que, aos poucos, as pessoas não fiquem só na teoria, mas elas entendam que sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Perfeito. E aí é esperar para ver o que vai acontecer, né? Politicamente, economicamente. E agora, para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, uma pergunta que digamos que essencial. A pandemia te transformou? A pandemia transformou a Lidiane? Como e por quê? Eu acho que todo mundo. A pandemia, ela me fez enxergar questões que eu ainda não havia pensado. Me fez ter emoções que eu não havia tido ainda. Me fez ter medos que ainda não tinham sido despertados. E sim, ela me modificou em vários graus, em várias searas diferentes. E até hoje, e esse é um dos motivos, por exemplo, da minha terapia, né? Eu faço terapia há muitos anos e em terapia eu sempre coloco. A gente muda todos os dias, né? Aquela velha história de que a cada dia a gente nasce e renasce um pouco, né? E que o homem não entra 2 vezes no mesmo rio porque não é o mesmo homem e não é o mesmo rio. E a pandemia, ela, para mim, ela me fez me tornar mais
mais amorosa. Eu acho que mais amorosa é a palavra, porque a gente viu tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento, e que eu precisei, amorosa em todos os sentidos. Eu precisei, principalmente agora no final, eu precisei me amar mais e amar mais as pessoas. Porque foi a única forma que eu encontrei de não enlouquecer. Né? Então, nesse sentido, me mudou. Mas também me trouxe outros medos, e medos que eu não tinha acessado ainda, que eu vou precisar, ao longo aí da vida, trabalhar fortemente. Muito bem, professora. E nós amamos a sua presença. Muito obrigada. Amamos a sua contribuição, amamos a conversa com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Lidiane Campos Brito, então nossa professora que participou hoje do Espaço Acadêmico. E nesse momento eu quero agradecer a você que está nos prestigiando, você que está nos assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Hoje eu quero mandar aqui um abraço para o Héctor e para a Isabela, lá do campus Anália Franco, da Universidade de Cruzeiro do Sul, eles que cuidam do estúdio de rádio e TV, né? Pessoas que sempre nos dão apoio, estão sempre participando, né, das nossas conversas, o bate-papo, para melhorar o nosso espaço acadêmico. Então, Héctor e Isabela, nosso muito obrigado pela sua constante ajuda, a constante contribuição de cada um de vocês. Também quero agradecer o apoio do programa de pós-graduação em educação da Universidade Cidade de São Paulo, pelo apoio, pelo suporte nas atividades acadêmicas, as atividades voltadas aos programas de mestrado e doutorado da Universidade Cidade de São Paulo. E também quero agradecer o apoio da FAPESP. Esse projeto, né, o Espaço Acadêmico, ele integra os estudos de implementação de políticas educacionais e desigualdades frente a contextos de pandemia pelo Covid-19. Então, com certeza, com a contribuição da FAPESP, nós temos a condição de levar adiante esse registro do período de pandemia e fazer com que esse material coletado se torne ciência. Mais uma vez, quero convidá-lo para assistir, continuar prestigiando o nosso programa e vejo vocês no nosso próximo Espaço Acadêmico. Um grande abraço e até lá!